Olá, queridos, paz do Senhor, alegria estar com vocês. Um abraço ao pastor Haroldo e à Igreja Batista da Paz. Vamos ter um tempo juntos de celebração e que Deus nos abençoe e que você possa realmente viver os sonhos de Deus esses dias e descansar no Senhor. É um tempo difícil, desafiador e que a gente fica com o nosso coração tão aflito e tão ansioso por ver as coisas acontecerem. E as notícias não são boas, mas existem boas novas do céu, boas novas de salvação para a nossa vida e para a nossa casa sempre, porque pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo, o sangue de Jesus, nós podemos nos achegar perto dele e realmente colocar as nossas súplicas, as nossas petições com ações de graça. Então eu convido você para que a gente tenha um tempo de louvor, de adoração e que você possa nesses dias fazer com que a sua casa seja uma tenda de louvor e de adoração ao Senhor. Um abraço a todos vocês. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história eu sei pra mim, um novo tempo eu sei pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Tu és a minha porção, oh, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo
sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito tudo deixarei. Tudo, tudo, tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito tudo deixarei. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Oh, não. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Vão acontecer aqui. Amém. Vamos crer nisso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, que Ele está no trono, que Ele é poderoso para fazer todas as coisas, e vamos descansar na vontade do Senhor, que é boa, perfeita, agradável. Deus abençoe todos vocês. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos
pródigos, tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciado a salvação. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Amém. Bom dia, igreja. A graça e a paz no nome de Jesus. Eu sou o irmão Fabiano. Estou aqui nessa manhã para trazer a palavra de Deus. Hoje é um dia especial, uma data. Segundo domingo de junho, nós comemoramos o Dia do Pastor. Estamos aqui para agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, amado pastor. E a convite do irmão Coutinho, estamos aqui para trazer a palavra. Temos muito a conversar a respeito da palavra de Deus. E agradeço muito ao irmão Coutinho por esse privilégio, pela oportunidade de estar nesse momento aqui trazendo a palavra de Deus para a igreja e para assim estarmos em comunhão com o Senhor, né? Estamos nesse período ainda de isolamento, estamos aqui só com pouquíssimas pessoas, respeitando o que as autoridades determinam, e isso não impede da presença do Senhor estar aqui conosco, e creio que você e da sua casa também vai receber no seu coração, receber de bom grado, receber porque nos preparamos, nos dedicamos, para que você mesmo na sua casa possa ser abençoado com a palavra de Deus, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos nessa manhã. Muito obrigado, Deus, pela tua igreja que nos ouve nesse momento. Muito obrigado por cada lar que está recebendo a tua palavra nessa manhã. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado momentos, apesar do isolamento, da distância que estamos uns dos outros, ó Deus, o Senhor tem nos dado um momento de crescimento, ó Deus. Fica conosco, cuida das nossas casas, das nossas famílias, ministra, ó Deus, no coração dos teus filhos nessa manhã, ó Pai. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Te convido a abrir a sua Bíblia, se você puder, no livro de João, capítulo 21, dos versículos 14 até 17. João 21, de 14 a 17. Vou te dar um tempinho para você abrir aí. E assim nós vamos dar prosseguimento à palavra de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, dizendo: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus:
pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu sabes que me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, amém? Amém, meus amados. Estamos aqui nessa manhã para dizer que Deus chama pastores e pastoras para apacentar as ovelhas ou o rebanho. Deus chama pastores e pastoras para apacentar o rebanho ou as ovelhas. A palavra apacentar, meus amados, tem vários sentidos que dizem diretamente em relação ao reino, em relação à função de pastorear. E nós vamos ler um pouquinho, porque diz assim: apacentar significa levar ao pasto, ou seja, conduzir vidas. Apacentar também é guardar durante o pasto, ou seja, proteger do ataque dos inimigos. Apacentar também é doutrinar, ensinar, remete a ensinamento da palavra de Deus. Apacentar significa nutrir, alimentar, ou seja, fortalecer e dar crescimento. Então a palavra apacentar, em poucos sentidos, tem muito mais abrangentes. Nós separamos tão somente essas, remete diretamente ao que um pastor deve fazer. Ele deve levar as suas ovelhas ao pasto, conduzir suas vidas. Ele deve guardar durante esse pasto, porque os inimigos vêm e atacam e tentam assim tirar as ovelhas do seu rebanho. Ele precisa doutrinar e ensinar mediante a palavra de Deus. E ele precisa também nutrir e alimentar para causar fortalecimento e crescimento para que essas ovelhas possam dar frutos. E assim, Jesus, nesse diálogo com Pedro, precisou falar 3 vezes o que ele precisava, para que a mensagem ficasse impregnada na vida de Pedro, no seu coração e na sua mente. Eu estava até estudando um pouquinho sobre esse texto, e há quem diga que precisou da pergunta ser repetida 3 vezes, porque, como fala no versículo 14, era a terceira vez que Jesus se manifestava, e por isso a pergunta foi repetida 3 vezes, não creio. Outros falam que foi 3 vezes, porque 3 vezes também Pedro negou a Jesus. Então agora 3 vezes ele fala que ama Jesus. Mas não é isso que me importa nessa manhã pregar, dizer à igreja. O que importa dizer é que foram 3 vezes para que a coisa ficasse bem fixa, para que Pedro entendesse que se ele ama a Jesus, ele tinha uma missão. E por amor a Jesus, ele deveria entender que ele precisava apacentar as ovelhas, ou seja, cuidar. Cuidar para que essas ovelhas não se percam, cuidar para que essas ovelhas não sejam tragadas pelo inimigo, cuidar para que essas ovelhas também possam se defender dos ataques do inimigo, cuidar para que essas ovelhas não se afastem quando vierem os dias maus, como nós estamos vivendo nesse período de pandemia, em que estamos isolados uns dos outros, não estamos mais em comunhão, não podemos mais nos abraçar, não podemos mais estar com um sorriso largo nos nossos rostos, uns para com os outros. E isso a gente precisa entender, que foi necessário que Pedro ensinasse também ao próximo aquilo que Jesus passou para ele naquele momento. E Pedro fez isso. Ele aprendeu, ele reteve esse ensinamento, e ele passou à frente também esse ensinamento, porque a missão não deveria morrer nele. Essa missão de apacentar ovelhas não morria nele. Pelo contrário,
ela deveria ser expandida para todo aquele que ama a Jesus. Todo aquele que ama Jesus. E se formos observar a palavra de Deus, eu vou te convidar agora para você abrir na epístola do próprio Pedro, 1 Pedro 5. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 5, a partir do 1. 1 Pedro 5, a partir do 1. Diz assim a palavra de Deus: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Até aqui está bom. Olha o que o apóstolo Pedro ensinou nessa epístola. Primeira coisa que ele ensinou aos presbíteros, que era importante que eles também fizessem o quê? Apacentassem, pastoreassem o rebanho de Deus. Olha a mensagem que ele aprendeu aqui sendo aplicada. Essa mensagem foi aplicada porque ele escreveu essa epístola, aí no capítulo 1 dessa mesma epístola diz que Pedro escreveu essa epístola para os estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que eram províncias romanas da Ásia Menor. Então Pedro, quando ele precisou passar uma mensagem para a liderança que estava nessa região, ele começa dizendo para essa liderança que vocês precisam apacentar o rebanho de Deus. Vocês vão precisar cuidar de vidas, porque assim Jesus disse, assim Jesus orientou, assim ele determinou com a sua palavra. Por amor a Jesus Cristo, apacenta as minhas ovelhas. Por amor a Jesus Cristo, Deus chama pastores e pastoras para cuidar do rebanho. Uma parte que está aqui, que se chama Igreja Batista da Paz, e outras espalhadas sobre a face da terra. Para isso, os pastores e pastoras são chamados. E nos dias de hoje, como tem sido difícil pastorear, como tem sido difícil conduzir vidas, levar ao pasto, proteger do ataque do inimigo, doutrinar e ensinar, nutrir e alimentar. Porque hoje em dia está havendo muita desconstrução da família, dos ensinamentos de Deus. Socialmente também está tendo muita coisa sendo desconstruída. E cada vez mais a tarefa vai ficando difícil. Mas Deus honra homens e mulheres que apacentam as ovelhas. Amém? E nós cremos que Deus tem honrado também a vida do pastor Haroldo. Deus tem capacitado. Deus também tem olhado para ele também como ovelha. Porque ele também precisa ser pastoreado. Ele também precisa ser conduzido, precisa ser levado, precisa ser guardado. Precisa que nós, como igreja também, estejamos guardando o pastor do ataque dos inimigos. E nós precisamos estar orando pela vida dele, precisamos estar pedindo para que Deus o proteja, que dê sabedoria dos altos céus, para que dê proteção à sua saúde também, proteção sobre a sua família. Você também pode pastorear o pastor nesse sentido, recomendando a Deus a proteção divina do Senhor sobre a vida dele,
recomendando para que Deus o livre de todo mal, para que as ciladas do inimigo possam ser desamarradas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E assim você pode ajudar no ministério do pastor. Você pode ajudar na sua família também. Quando você ora, quando você entrega a sua família, para que Deus possa cuidar deles, para que Deus possa libertar o seu esposo, para que ele possa se converter, para você, marido, também, possa também orar para que você possa ver a sua esposa também um dia entregar a sua vida a Jesus Cristo. E assim nós devemos estar cuidando uns dos outros, que aí o fardo fica leve. Graças a Deus e glórias a Deus que essa igreja tem cuidado uns dos outros, nesse período que nós estamos passando. Nós temos visto irmãos orando por irmãos, irmãs orando por irmãs, nós temos visto os irmãos se desprendendo, doando cestas básicas, arrecadando alimentos, para que assim vidas possam ser pastoreadas, vidas que estão muitas das vezes perdidas, desiludidas, possam se sentir amadas, vidas que podem se sentir participantes de um meio de algo que é grandioso, que é o reino de Deus. Nós não estamos aqui simplesmente para encontros sociais e casuais, pelo contrário, a igreja é um corpo vivo, santo, a noiva de Cristo, que um dia ele virá resgatar. Então, o apóstolo Pedro, ele entendeu a mensagem, ele entendeu o que Jesus queria dizer sobre o recado: apacenta as minhas ovelhas, meus cordeiros, porque ele estava fazendo grande obra para o Senhor. E como nós falamos mais cedo, está cada vez mais difícil pastorear, porque é muito entretenimento, televisão, internet, é muitas pessoas que se acham que não tem necessidade de falar com Deus, de entregar a sua vida para Jesus, porque estão colocando à frente coisas materiais, como suas finanças. Eu tenho poder aquisitivo, não preciso de Deus. Eu tenho saúde também, não preciso de Deus. Vai colocando o seu eu na frente. E quantas vezes nós vamos vendo pessoas se perdendo, porque estão colocando o seu eu na frente. E está cada vez mais difícil. A apostasia também é grande. Filhos de Deus, pessoas que estão no meio da comunhão, que são ovelhas, fazem parte de um pasto, mas estão optando pela apostasia, ou seja, se afastando, voltando para o velho homem, as coisas da carne. E como é difícil, muitas das vezes, fazer esse homem entender que ele precisa se voltar, se humilhar, reconhecer que não é nada sem Deus, sem a ação do Espírito Santo, sem Jesus Cristo. Casamentos também que estão aí se desfazendo nesse período, porque os maridos, esposas, os filhos não estão sabendo conviver. Está faltando o Espírito Santo, está faltando a ação dele. E como é difícil pastorear se a gente não der vazão ao Espírito Santo, para que ele atue e nos proteja e nos liberte. Então, a liderança recebe de Deus essa missão, mas ela não fica só com o pastor, fica com todo o povo. De alguma forma você pode sim cuidar de alguém. Não espere só a resposta no líder, no presbítero, no pastor, para que as ações do Espírito Santo de Deus venham sobre você, sobre a sua casa, sua família, te curando espiritualmente, te curando também no seu físico,
se você está acometido de alguma doença, não espere só por ações dos outros, haja você também. Deus te deu essa capacidade também, Deus te deu essa unção, e aqui Pedro ensinou para os povos dessa região, para os líderes, que é preciso pastorear com entendimento, não constrangendo, não com ganância, mas de boa vontade. E isso que a gente precisa entender, que somos chamados para isso, somos chamados também para, assim, auxiliar a liderança pastoral para que as coisas possam seguir, e o ministério pastoral possa ser vitorioso, possa ser um ministério que vá render frutos, e todos nós podemos e devemos dar a nossa contribuição. Você pode pastorear talvez um pequeno grupo, quem sabe, uma célula, um grupo de adolescentes, de juniores, você vai cuidar de vidas também. É claro que a liderança pastoral está acima de você, mas você também, com um pequeno grupo, você pode ajudar a desenvolver vidas, e isso contribui grandemente para que o reino de Deus seja estabelecido, para que as vidas possam ser capacitadas, para que sua família também possa ser incluída, e que para o ministério pastoral possa ser vitorioso. O ministério pastoral é vitorioso quando as vidas das suas ovelhas também são vitoriosas. E nós temos visto o pastor lutar, o pastor se dedicar, nesse tão pouco tempo que ele está conosco, nós temos visto grandes coisas no reino físico, no templo, muitas coisas já foram feitas, graças a Deus, mas principalmente no reino espiritual. Grandes coisas o Senhor já fez no reino espiritual, porque Deus tem usado e tem capacitado o pastor Haroldo, e ele tem se dedicado. É uma pena que estamos nesse período de isolamento. Eu tenho certeza que você, igreja que está nos ouvindo, gostaria de estar aqui nessa manhã, gostaria de estar aqui, podendo abraçar o pastor Haroldo, podendo abraçá-lo, poder dizer que o ama, né, que conta com ele, e você também pode dizer conta comigo, mas infelizmente esse dia está um pouco adiado, vamos colocar dessa forma. Vai passar esse período, a pandemia vai passar, nós vamos poder nos reencontrar muito em breve, em nome de Jesus, e nós vamos poder sim nos abraçar, nos alegrar com o pastor, e dizer que estamos junto com ele, juntos, para que a gente possa ver mais e mais vidas se convertendo a Jesus, para que a gente possa ver o reino se expandindo por esses bairros, para que o reino possa ser também, impactar cada casa que está em volta do nosso templo também, e eu tenho certeza que Deus vai sim cumprir tudo que Ele pretende na vida do pastor Haroldo, porque Ele tem cumprido aquilo que nós lemos aqui na palavra. Ele tem sim pastoreado o rebanho de Deus. Amém, igreja? Essa é a mensagem. Não vamos nos estender muito, ainda temos algo a acontecer. Nós vamos orar, depois vamos passar a palavra para o irmão Coutinho, que tem algo a falar também. E mais uma vez, irmão Coutinho, no começo eu agradecer ao nosso primeiro vice-presidente pelo convite, e estou aqui feliz da vida por esse momento, agradeço pela oportunidade, e que o irmão possa dar continuidade daqui a pouco àquilo que será necessário em nome de Jesus. Eu quero orar rapidamente, e assim encerrando esse momento. Senhor, muito obrigado por essa manhã, pela Tua palavra, pela Tua igreja que nos ouve. Muito obrigado, Deus, porque essa palavra vai alcançar vidas, vai alcançar famílias, e que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos entender que nós somos parte do rebanho de Deus, e que um dia o sumo sacerdote, nosso sumo pastor, Jesus Cristo, virá a essa terra para nos resgatar, ó Deus, e assim
faremos parte do rebanho que será incorruptível, do rebanho que não sofrerá doenças, que não sofrerá na carne, mas seremos, ó Deus, transformados para o louvor da Tua glória, ó Deus. Muito obrigado por tudo, por esse momento, pela oportunidade, ó Deus. Visita a Tua igreja que nos ouve, possamos ter paciência no Senhor, pois esse período já está passando, nós cremos no nome de Jesus e muito em breve estaremos nos reencontrando para estarmos em comunhão novamente. Em nome de Jesus que nós choramos e te bendizemos. Amém e glórias a Deus. Nós queremos saudar a todos na graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos primeiramente agradecer ao irmão Fabiano pela sua disponibilidade, esse servo aplicado de Deus e por tantos anos já, colocando a sua vida à disposição do Senhor, aqui nessa agência do Reino de Deus. Nós hoje estamos aqui por uma razão muito especial, estamos comemorando o Dia do Pastor, que acontece todo segundo domingo do mês de junho. Em dias normais, em datas normais, naturalmente, muitas pessoas estariam aqui para abraçar, para cumprimentar nosso querido pastor por esta data, como reconhecimento daquilo que ele é, daquilo que ele tem sido, daquilo que ele é, e certamente de tudo aquilo que nós acreditamos que diante do compromisso dele com Deus e com a igreja nós havemos de receber. Mas, como é conhecimento mundial, nós estamos tolhidos de alguma liberdade, liberdade de caminhar, de reunir. Eu mesmo já tenho algum tempo que eu não compareço aqui, devido à minha idade, mas graças a Deus hoje nós estamos aqui com essa missão de representar a nossa igreja, nesta homenagem ao nosso querido pastor Haroldo. Eu gostaria de ler um texto bíblico, nós já recebemos a palavra de Deus, a mensagem, através do irmão Fabiano, mas eu gostaria de deixar um texto bíblico aqui, para o nosso querido pastor, que está no Evangelho de João, no capítulo 10, versos de 1 a 4, diz assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora, todas as que lhe pertencem, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ainda no versículo 11 deste mesmo capítulo, a palavra de Deus diz assim: eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Essas são as palavras proferidas pelo sumo pastor, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, E, de uma certa maneira, ele transferiu essa responsabilidade para o pastor da igreja. A porta fechada para aquele que não tem o convite de Deus, como diz a palavra aqui, porque o pastor não vem por indicação de amigos. Naturalmente, o seu conhecimento, o seu relacionamento de amizade social não faz com que ele se credencie a ser o pastor da igreja. O pastor não vem por influência política ou social. Não tem nenhuma outra palavra, nenhuma outra autoridade que possa determinar a posse de um pastor na igreja, senão pela vontade de Deus. O pastor não vem através de concurso público. Naturalmente que o pastor, para assumir o rebanho de Cristo, ele tem que estar preparado, tem que estar pronto para assumir. Mas não é aquele concurso que ele faz que vai credenciá-lo
definitivamente para assumir o rebanho de Cristo. O pastor não arromba a porta para entrar, ele encontra a porta aberta, como a própria palavra diz. Aquele que arromba a porta, aquele que vem por outro caminho, é ladrão ou salteador. O pastor da igreja não vem por esse meio. Quando o pastor Haroldo assumiu aqui, ou quando ele veio para trazer a palavra de Deus, para a igreja começar a aproximar-se dele, então nós estávamos aqui à frente da igreja, tivemos a oportunidade de ver quando ele adentrou esse santuário. Então alguma coisa diferente aconteceu naquela noite, não só em mim, mas como muitos irmãos, né, confidenciaram isso comigo, porque ele não veio por influência política, social, mas veio porque ele ouviu um convite de Deus, a ordem de Deus, e quando chegou, aquela porta estava aberta, os braços estavam abertos para recebê-lo, porque ele era o indicado de Deus para assumir o rebanho deste aprisco. O versículo 11 que diz: eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Assim que eu iniciei a minha vida cristã, ou quando eu retornei, porque alguns anos eu fiquei afastado do Evangelho, eu tive muita oportunidade de ir para um seminário, de me preparar para ser um pastor, mas isso não acontece pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus. Nós temos que entender o convite de Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer e aceitar, e assim então nós somos preparados para assumir o rebanho. Foi como aconteceu com o pastor Haroldo, e quando ele toma esta posição, a sua vida não lhe pertence mais, não é? Como a palavra de Deus diz, né? Como o apóstolo Paulo falando, eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Nós não vivemos mais para a nossa vontade, nós não vivemos mais para a nossa sociedade, nós não vivemos mais para a nossa família, nós vivemos à disposição de Deus quando assumimos a condição de pastorear um rebanho de Deus, como o pastor Haroldo assumiu. E de lá para cá, né, nós tivemos oportunidade de experimentar bênçãos maravilhosas, né? Como alcançamos bênçãos sob a orientação do pastoreio do pastor Haroldo aqui nessa igreja. Nós não poderíamos definitivamente deixar passar essa oportunidade sem render as nossas homenagens ao pastor Haroldo. Com certeza era uma oportunidade de externar a nossa gratidão, dizer o quanto nós o amamos, o quanto nós o admiramos, colocar a nossa vida à disposição dele para auxiliá-lo nesse ministério. E como eu disse, a igreja seria unânime se tivéssemos a oportunidade de estarmos todos aqui nesse momento. É porque nós procedemos dessa maneira, as igrejas reconhecem o esforço do pastor, as igrejas reconhecem as noites mal dormidas, a igreja reconhece as madrugadas de oração, a igreja reconhece a família sacrificada para que possa dar de si para a igreja também. A igreja tem esse reconhecimento, a igreja reconhece isso, e por isso venho aqui, em nome da igreja, verbalizar esse sentimento. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 21, aquele diálogo de Jesus Cristo com Pedro, Jesus Cristo estava para deixar, mas ele não deixaria suas ovelhas sem que alguém assumisse, então ele chamou Pedro, e a única coisa que Jesus cobrou de Pedro foi o amor. Pedro, tu me amas? E Pedro respondendo, sim, Senhor, te amo. Ele disse, apacenta meus cordeirinhos. João 21, do versículo 15 até o 17. E Jesus perguntou de novo, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, sim, Senhor, te amo. E Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus perguntou,
Pedro, tu me amas como a estes? E Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. A cobrança de Jesus era o amor. A confiança de Jesus estava depositada no amor de Pedro por ele. E naturalmente iria amar também suas ovelhas. Assim aconteceu também com o pastor Haroldo. Eu quero pedir ao pastor Haroldo que se aproxime de mim naquela distância permitida. Eu creio que a câmera está focalizando ele aí, né? E esses predicados Jesus cobrou também do pastor Haroldo. O amor a ele, o amor à obra de Deus, o amor às ovelhas do Senhor, para que então, e se assim acontecesse como acontece, para ele ser bem-sucedido, como ele tem sido bem-sucedido. Eu costumo dizer, eu aprendi isso sozinho, comigo mesmo. Eu fui meu professor quando eu pensei assim, que o pastor feliz é uma igreja feliz. Sabe, pastor Haroldo? O pastor feliz no ministério é a felicidade da igreja, e a igreja é feliz também, né? Aprendi também com um dos pastores que passaram por aqui, que disse que o liderado tem a cara do líder. Eu fiquei mais bonito depois que o pastor Haroldo veio para aqui, porque ele é bonito. Ele tem estampado no seu rosto a felicidade. Agora, né, coberto pela máscara que ele tem que usar, mas ele é bonito porque ele reflete a face de Cristo, como todos nós refletimos, como a igreja reflete. Pastor, eu não vim pregar porque, graças a Deus, nós já recebemos a mensagem de Deus para nós nesse dia, através do irmão Fabiano. Não vim fazer discurso, mas queria dizer com as minhas palavras o quanto nós amamos o Senhor, o quanto a igreja ama o Senhor. E agradecer a Deus pela sua vida dedicada aqui nesse trabalho. Creio que nós havemos de alcançar muito além daquilo que nós já alcançamos. O horizonte que nós enxergamos, que foi estabelecido por Deus, o alvo que foi estabelecido por Deus, está muito além do horizonte que nós enxergamos. E nós temos certeza absoluta que nós vamos alcançar esse alvo. Através do seu comando que tens recebido de Deus, naturalmente, que isso não brota do seu coração, é colocado no seu coração pelo Deus que te nomeou. Que Deus te abençoe, meu pastor, Deus abençoe a sua família. E eu não vou falar mais, senão eu choro. Essa é a minha marca na igreja. Quero passar pelas suas mãos essa lembrancinha desse dia, viu, pastor? E que o mais Deus possa completar em alegria, saúde e felicidade para o senhor. E conte com a Igreja Batista da Paz. Cotoveladazinha não faz mal. Queridos irmãos, gratidão no meu coração muito grande, quando, pela iniciativa da diretoria da igreja, na figura do meu querido amigo, meu vice-presidente, meu amigo, meu irmão, Coutinho, que eu conheço há muitos anos, também Fabiano. Como é bom ser pastor numa igreja como esta, e eu não tinha ideia, não fazia ideia de ser pastor quando Deus me convocou. Foi uma coisa muito forte no meu coração, quando eu voltei para Jesus, né? E logo assim fui morar no Nordeste do Brasil a trabalho. Mas Deus me chamou aqui, quando eu comecei, aqui em Campos, logo assim que eu voltei para Jesus. E aquele desejo no meu coração era muito grande. E passei 5 anos morando fora do estado, mas aquele desejo continuou forte, cada vez mais forte. Na igreja que eu fiz parte, eu ajudei muito o pastor lá, com consciência de liderança, e até que voltei para Campos, e aqui pude concluir e fazer o seminário, no período de 4 anos, e hoje pastorear a Igreja Batista da Paz é uma alegria muito grande. Como eu respeito os irmãos e como eu estou feliz de já 1 ano e meio, né? Estamos aqui junto com os irmãos, e quando eu estava até brincando com os irmãos, quando nós estávamos pegando a velocidade, nós tivemos que parar, né?
Todavia, o Senhor está no domínio e o controle de todas as coisas. Mas um pai, quando ganha um presente de um filho, ele não faz muita menção do presente. O mais importante é o filho, né? O mais importante para mim são vocês. O mais importante é saber que você está bem, saber que a igreja está ligada a Jesus. Temos tentado fazer isso nesse tempo de pandemia de longe, né? Porque vocês viram aqui, até para a gente se cumprimentar é complicado, muito mais complicado, né? Se estivéssemos juntos num momento como esse. Então, eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Coutinho, agradecer, sei que ele faz isso com o coração, então eu recebo com muita alegria esse presente, mas o meu maior presente é ver a igreja feliz, é ver os irmãos empenhados, apaixonados por Jesus. E hoje pela manhã, neste culto maravilhoso, já tivemos o pastor Fernandinho trazendo os louvores, a sua palavra também, palavra de Deus que o irmão Fabiano trouxe, né? Então, agradecer aos irmãos por esse tempo e louvar a Deus pela vida de cada um. Temos orado muito juntos, né? Mesmo estando longe, mas com o mesmo propósito, e crendo que em breve estaremos reunidos juntos, com certa distância, mas um pouco mais juntos nesse tempo, para a glória de Deus. Que o Deus esteja nos abençoando e nos ajudando nesse tempo. Muito obrigado. Quero orar com os irmãos então. Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela igreja abençoada que o Senhor me concede de maneira honrosa pastorear a vida de cada irmão, cada pessoa que aqui faz parte, desde o mais novo até o mais idoso. Que o Senhor esteja nos ajudando a cada vez mais estarmos contemplando a face de Jesus, e como a minha mensagem, como a mensagem de consagração, de entrega desse ministério para mim, foi que eu seria um João Batista nesse lugar, que eu iria preparar o lugar para Jesus, e que eu possa junto então, com esta igreja, estar preparando o lugar, o povo para Jesus, para a vinda de Jesus, para a volta de Jesus. Nos ajude, Pai Santo, estenda a tua mão de poder cada vez mais, livra-nos do mal, nos sustente e nos abençoe. Que o nosso coração seja cada vez mais apegado a Ti e submissos ao Teu querer e à Tua vontade. Muito obrigado por este domingo, Senhor. Abençoa-nos no decorrer dele, juntos em família, e à noite possamos estar juntos novamente, ouvindo a Tua palavra e alimentando a nossa alma e o Espírito pela unção do Senhor. Assim oramos agradecidos no nome santo e poderoso, o pastor dos pastores, Jesus Cristo de Nazaré. Amém.